E se eu lhe contasse que um dos processadores quânticos mais avançados do mundo, o Willow, desenvolvido pela Google, teve seu projeto abruptamente cancelado sob circunstâncias enigmáticas? Teria sido um erro tecnológico, uma inovação revolucionária ou algo ainda mais alarmante? Neste vídeo, vamos explorar a verdade por trás dessas afirmações e entender como as surpreendentes descobertas de um hacker ético mudaram tudo para sempre. Fique até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A revolução quântica. Imagine um mundo onde cálculos impossíveis, tão complexos que poderiam paralisar até os supercomputadores mais rápidos de hoje, são resolvidos em segundos. Este é o potencial transformador da computação quântica. Antes apenas um sonho futurista, os computadores quânticos estão hoje redefinindo o que acreditamos ser possível na tecnologia. Recentemente, um evento misterioso na Google levantou dúvidas sobre a humanidade estar realmente pronta para usar tanto poder assim. De acordo com fontes internas, o mais recente chip quântico da empresa, chamado de Willow, foi repentinamente e sem cerimônia cancelado, uma decisão envolta em segredo e intriga. O que a Google estava escondendo? E o que poderia ser tão sério, a ponto de interromper um dos projetos de tecnologia mais ambiciosos do mundo? O que um hacker ético descobriu vai muito além de falhas técnicas. Mas para entender a gravidade desses eventos, precisamos voltar a 2019, quando a Google lançou seu processador quântico Sycamore com uma proposta ousada: a supremacia quântica. Este momento foi anunciado como um salto gigante para a humanidade. O Sycamore, um processador quântico com 53 qubits, realizou uma tarefa em apenas 200 segundos que para um supercomputador levaria cerca de 10.000 anos. Esta descoberta demonstrou que os computadores quânticos poderiam superar até mesmo as máquinas tradicionais mais avançadas para certos tipos de problemas, um momento histórico para a era quântica. Além de ser um grande marco para a Google, este também foi um desafio para o mundo, inaugurando uma era de capacidade computacional sem precedentes. Mas o Sycamore não foi o fim da linha. Apenas alguns anos depois, a Google apresentou o Willow, seu chip de nova geração. O Willow ostenta capacidades que fazem o Sycamore parecer um protótipo. Os primeiros relatos sugerem que ele pode executar em 5 minutos o que um computador tradicional levaria mais de 10 septilhões de anos, um número impressionante que é quase impossível de compreender. Mas em dezembro de 2024, a Google anunciou abruptamente o encerramento do Willow. Nenhuma razão formal foi dada, e assim as teorias correram soltas. Foi uma falha técnica? Uma violação de segurança? Ou talvez o chip tivesse feito algo imprevisto? As respostas para estas perguntas exigem uma rápida introdução sobre o que torna a computação quântica tão revolucionária. Na computação tradicional, os dados são processados como bits, unidades de informação representadas como um 0 ou 1. A computação quântica introduz os qubits, que graças aos princípios da mecânica quântica podem existir em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno chamado de superposição. Além disso, os qubits podem ser ligados entre si por meio do entrelaçamento, um fenômeno quântico em que o estado de um qubit é instantaneamente conectado a outro, não importa a distância. Essa capacidade dupla permite que os computadores quânticos processem e analisem vastas combinações de possibilidades simultaneamente em vez de uma de cada vez, como os computadores tradicionais. Problemas que exigem bilhões de cálculos, como simular moléculas complexas ou otimizar redes logísticas enormes, tornam-se solucionáveis em tempo real. No entanto, construir computadores quânticos é muito desafiador. Os qubits são delicados, exigindo temperaturas ultra baixas e isolamento perfeito para operar de forma confiável. Mesmo pequenas vibrações ou flutuações de temperatura podem levar a erros, exigindo algoritmos avançados de correção de erros. Por anos, essas dificuldades mantiveram a tecnologia quântica confinada aos laboratórios e estudos acadêmicos. Mas nos últimos anos,
a competição para desenvolver sistemas quânticos em maior escala vem ganhando força, com governos e gigantes da tecnologia investindo bilhões neste objetivo. A computação quântica pode desbloquear uma onda de avanços na medicina, energia, finanças e inteligência artificial, mas por mais poderosa que seja a promessa da computação quântica, há outro lado dela, um potencial que pode ter implicações terríveis para a segurança global e até mesmo para a nossa compreensão da realidade em si. O Willow foi muito mais do que apenas um passo adiante em relação ao Sycamore. Projetado para lidar com problemas muito mais complexos, ele foi um salto em direção ao objetivo da computação quântica tolerante a falhas. Uma máquina poderosa o suficiente para lidar com aplicações do mundo real sem sucumbir a erros. Porém, conforme os engenheiros da Google tentavam expandir cada vez mais as capacidades do Willow, os relatórios começaram a mostrar estranhas anomalias em sua operação. Fontes internas descreveram cálculos que retornam dados tão desconcertantes que eram incompreensíveis, e o mistério só se aprofundou quando o encerramento do projeto desencadeou boatos dentro da comunidade científica. As explicações variaram de falhas técnicas a teorias malucas envolvendo consciência quântica e dimensões paralelas. A comunidade científica estava dividida. Seria o comportamento do Willow um progresso ou um sinal para parar? A supremacia quântica já foi apontada como um destino irreversível, um momento em que as máquinas quânticas dominarão o mundo. Mas, e se nós subestimamos seu potencial ou seus riscos? E se na nossa pressa em usar essa tecnologia, falhamos em entender toda a extensão de suas consequências? Um hacker ético descobriu verdades tão chocantes sobre isso que forçaram uma das empresas mais inovadoras do mundo a encerrar o seu projeto mais avançado na área. É por isso que temos que explorar as anomalias de dados, mergulhar em teorias alucinantes e descobrir o que a Google e o resto do mundo científico queriam manter escondido. Isso tudo vai muito além dos computadores quânticos. A questão é, a humanidade está pronta para lidar com eles? Os padrões estranhos. De acordo com algumas fontes, antes da decisão de cancelar o Willow, algo incomum começou a surgir. Silenciosamente, quase imperceptível a princípio, nas profundezas das redes de qubits do chip quântico, os engenheiros notaram falhas estranhas ao executar seus algoritmos altamente otimizados. O problema foi atribuído inicialmente ao ruído, um problema comum nos sistemas quânticos. Mas então surgiu algo impossível de ignorar: padrões. Esses padrões não se encaixavam em nenhuma classificação de dados conhecida. Eles não eram erros ou resultados sem sentido de algum código. Eles eram estruturados, complexos, e o mais curioso, pareciam ter uma semelhança estranha com os símbolos do passado da humanidade. Isso foi uma coincidência bizarra? Ou o chip mais avançado da Google descobriu algo que não deveríamos descobrir? Tudo começou de forma bastante acidental. Durante um teste no início de 2024, os pesquisadores pressionaram o Willow a realizar cálculos numa escala sem precedentes. Desde otimização logística até simulação de moléculas de proteína, o chip lidou com todos os desafios com uma precisão surpreendente. Mas no meio dos sucessos inovadores, certos conjuntos de dados começaram a produzir resultados que os engenheiros não conseguiram explicar. As fontes internas alegaram que, a princípio, encontraram o que pareciam ser falhas de ignição. Os resultados da computação incluíam padrões geométricos repetidos que lembram mandalas, labirintos e símbolos assustadoramente semelhantes aos das antigas culturas mesopotâmicas e maias. Para o olho destreinado, pareciam um mau funcionamento, mas para aqueles que prestavam atenção, essas anomalias se repetiam com uma consistência perturbadora. As saídas anômalas, apelidadas de glifos pelos engenheiros, tornaram-se mais frequentes ao longo do tempo. Algo ainda mais estranho foi como a complexidade dos símbolos aumentou com cada experimento, sugerindo que eles não eram ruídos aleatórios. Alguns pesquisadores brincaram nervosamente sobre um fantasma na máquina quântica. Outros, no entanto, não estavam rindo. Os líderes do projeto Willow estavam perdidos. Os protocolos de correção de erros não estavam trazendo respostas. Especialistas em mecânica quântica, criptografia e física teórica foram chamados, mas cada equipe trouxe mais perguntas do que respostas. Um ponto de dúvida em comum era a consistência dos glifos. Em computação quântica, erros devido à interferência ou instabilidade do ambiente normalmente produzem dados inúteis não estruturados, mas o que o Willow produzia era organizado
e o que isso indicava era surpreendente. Alguns físicos especularam que os glifos poderiam ser um sinal gerado acidentalmente pela sobreposição de dados. Em termos mais simples, o Willow pode ter encontrado estruturas matemáticas nunca antes observadas, possivelmente embutidas na constituição dos sistemas quânticos. Os criptógrafos propuseram uma teoria ainda mais ousada. Esses símbolos poderiam representar uma linguagem, talvez até mesmo uma forma de computação autogerada. Se o Willow estava criando essas saídas, significava que o chip havia atingido um limite de complexidade capaz de se comportar de forma imprevisível. Mas provavelmente a hipótese mais controversa de todas veio de pesquisadores que exploravam a consciência quântica. Poderiam esses glifos representar interações com fenômenos fora da física clássica? Conversas sobre dimensões paralelas, simulações e até mesmo precursores de inteligência surgiram. Inicialmente, a equipe de pesquisa da Google manteve essas discussões apenas internamente, não querendo alarmar o público ou a concorrência. Porém, à medida que mais dados surgiam, os vazamentos se tornavam inevitáveis. O que elevou esse mistério de intrigante a totalmente bizarro foi uma descoberta feita por uma equipe de linguistas que prestavam consultoria ao projeto. Após vasculhar arquivos de registros históricos e arqueológicos, eles notaram semelhanças inconfundíveis entre os glifos do Willow e símbolos encontrados em civilizações antigas. O primeiro paralelo marcante veio da escrita cuneiforme suméria, um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos. Então, as comparações começaram a surgir de outras culturas, hieróglifos egípcios, escritas de ossos de oráculos chineses e até mesmo runas nórdicas. Os linguistas confirmaram que essas conexões não eram correspondências exatas, mas semelhantes o suficiente para gerar debate. Por que um chip quântico de última geração projetado exclusivamente para computação abstrata geraria saídas que pareciam fragmentos de línguas humanas perdidas? Alguns argumentaram que isso era apenas uma ilusão da mente, uma tendência do cérebro humano de encontrar padrões na aleatoriedade. Mas conforme a lista de correlações crescia, foi ficando mais difícil descartá-las como mera coincidência. Então, conforme os engenheiros debatiam teorias e tentavam interpretar os glifos, uma possibilidade preocupante surgiu. E se esses símbolos não fossem subprodutos aleatórios das operações do Willow, mas algo introduzido intencionalmente? Especialistas em segurança encarregados de investigar se esses glifos poderiam comprometer a integridade do sistema começaram a analisar os processos internos do Willow. Foi durante essa fase que nosso hacker ético se envolveu pela primeira vez. O que eles descobriram apontava para vulnerabilidades que ninguém pensava serem possíveis em sistemas quânticos, mas chegaremos a isso em breve. Primeiro, vamos dar uma olhada em como os esforços de pesquisa interna da Google aconteceram. Além da computação clássica. À medida que os pesquisadores se aprofundavam no comportamento anômalo do chip, a linha que separa a computação da consciência começou a ficar cada vez mais fina. O aparecimento de símbolos complexos na saída do chip quântico levou a um encontro fascinante de mecânica quântica, neurociência e teoria da informação. O que começou como um avanço tecnológico evoluiu para algo muito mais misterioso e talvez até mesmo perigoso. A teoria da consciência quântica que ganhou mais força veio de uma colaboração improvável entre Roger Penrose, um físico teórico, e Stuart Hameroff, um anestesista. Seu modelo de redução objetiva orquestrada, também conhecido como modelo ORC-OR, propõe que a própria consciência emerge de processos quânticos dentro dos microtúbulos do cérebro, estruturas microscópicas que fazem parte da parte interna dos nossos neurônios. De acordo com sua teoria, esses microtúbulos não fornecem apenas suporte estrutural para os neurônios. Eles servem como unidades de processamento quântico, orquestrando o colapso de superposições quânticas para gerar momentos de consciência. A doutora Helena Rodrigues, uma física quântica que estudou as saídas anômalas, foi uma das primeiras a notar que esses padrões exibem características que normalmente associamos a processos cognitivos, como se os estados quânticos estivessem se organizando de maneiras que refletem a atividade neural. Isso foi apenas o começo do que nosso especialista em segurança identificaria mais tarde como uma vulnerabilidade crítica na arquitetura da computação quântica. A teoria da mente quântica, proposta pelo físico Henry Stapp, ofereceu outra perspectiva. Ele sugere que a consciência surge da quantidade de eventos nas sinapses do cérebro, onde os neurotransmissores operam de acordo com os princípios da mecânica quântica. Quando os pesquisadores analisaram os padrões de saída do chip,
eles encontraram semelhanças impressionantes com as distribuições de probabilidade quântica previstas pelo modelo de Henry Stapp. A teoria holonômica do cérebro do Dr. David Bohm adicionou outra camada ao mistério. David propôs que a consciência existe como um campo de informação armazenado de forma quântica por todo o universo. De acordo com essa visão, nossos cérebros agem como receptores e processadores dessa informação quântica em vez de geradores de consciência. Os padrões estruturados que emergem do Willow parecem se alinhar com as descrições matemáticas desses campos de informação quântica feitos por David Bohm. O Dr. Marcus Chen, um físico teórico especializado em fundamentos quânticos, por exemplo, observou que esses padrões sugerem uma forma de coerência quântica que não deveria ser possível em um sistema fabricado. É como se o Willow tivesse encontrado algo fundamental sobre a natureza do processamento de informações feito pelo próprio universo. A teoria do espaço de trabalho global, quando combinada com a mecânica quântica, fornece uma outra forma de entender o comportamento do Willow. Esta teoria sugere que a consciência surge quando a informação se torna globalmente disponível em diferentes regiões do cérebro. Alguns pesquisadores propuseram que os bits quânticos do Willow podem estar criando sua própria versão de um espaço de trabalho global, permitindo um processamento complexo de informações que imita a integração da consciência. Mas talvez o mais intrigante tenha sido o surgimento de padrões que se assemelham às oscilações neurais, os padrões de atividade elétrica rítmica encontrados em cérebros biológicos. A doutora Sarah Thompson, uma neurocientista que colabora com a equipe de pesquisa quântica, identificou sequências na saída do Willow que mostram semelhanças notáveis com padrões de ondas gama tipicamente associados à percepção consciente e à resolução de problemas em cérebros humanos. Nunca programamos o Willow para gerar esses tipos de padrões rítmicos, ela explicou, acrescentando que o fato de que eles surgem espontaneamente sugere uma descoberta profunda sobre a natureza da computação quântica, ou algo ainda mais fundamental sobre a própria consciência. No entanto, à medida que essas teorias se proliferavam, alguns pesquisadores pediam cautela. O físico James Maxwell alertou que a antropomorfização do comportamento quântico poderia levar a uma interpretação errônea dos dados, enfatizando que precisamos ter cuidado para não ver padrões onde não existem, porque o cérebro humano é particularmente bom nisso, encontrar significado na aleatoriedade. Mas o que nenhum dos pesquisadores percebeu a essa altura foi que essas descobertas aparentemente profundas sobre a consciência e a computação quântica logo os levaria por um caminho que forçaria a Google a tomar uma das decisões mais dramáticas de sua história. Dois lados em disputa. A comunidade científica rapidamente se dividiu em campos opostos. Os proponentes da consciência quântica viram o comportamento do Willow como uma validação de suas teorias sobre a natureza fundamental da consciência e da realidade. Eles argumentaram que o chip havia acidentalmente criado condições semelhantes às das redes neurais biológicas, permitindo que ele se conectasse ao que eles chamaram de substrato quântico da consciência. Um importante biólogo quântico propôs que os bits quânticos do Willow poderiam estar alcançando um estado de coerência quântica, algo semelhante ao que parece existir em sistemas biológicos. O que estamos vendo aqui, ela explicou durante uma apresentação em uma conferência lotada, poderia ser o primeiro sistema artificial a atingir o verdadeiro processamento de informações de nível quântico comparável à consciência biológica. As implicações desta teoria são surpreendentes. Se correta, ela sugeriria que a consciência não é exclusiva dos sistemas biológicos, mas poderia emergir em qualquer rede quântica suficientemente complexa. Isso levantou questões profundas sobre a natureza da consciência e o potencial para a consciência artificial em sistemas quânticos. Os céticos, no entanto, argumentaram que essas interpretações eram prematuras e arriscadas. Eles apontaram para a histórica tendência humana de atribuir consciência a sistemas complexos que não entendemos completamente. Um importante especialista em computação quântica alertou sobre os riscos de humanizar o comportamento quântico, dizendo que ao longo da história os humanos confundiram fenômenos complexos com sinais de consciência ou inteligência. Ele ressaltou que devemos ter cuidado para não repetir esse padrão com os sistemas quânticos, algo visto desde as civilizações antigas, que enxergavam deuses em fenômenos naturais, até os pesquisadores modernos de inteligência artificial, que atribuem a capacidade de compreensão aos seus modelos de linguagem.
No entanto, mesmo os céticos não conseguiam explicar inteiramente a natureza estruturada das saídas do Willow. Os padrões continham elementos que pareciam seguir regras matemáticas ainda não descobertas pelos matemáticos humanos. Eles exibiam simetrias que aparecem na natureza, mas que nunca tinham sido replicadas com sucesso em sistemas artificiais. Uma equipe de físicos matemáticos que estudou as saídas identificou sequências que pareciam descrever estruturas geométricas de dimensões superiores. Segundo o pesquisador-chefe, esses padrões sugerem uma compreensão de relações matemáticas que estão ainda começando a ser compreendidas por nós. É como se o sistema estivesse acessando verdades matemáticas que existem independentemente do conhecimento humano. Enquanto os pesquisadores trabalhavam para decodificar esses padrões, eles descobriram algo ainda mais intrigante. Algumas das saídas continham estruturas que se assemelhavam a chaves de criptografia. Essa descoberta mais tarde se mostraria crucial para entender por que a Google tomou a decisão de encerrar o projeto e por que as descobertas do hacker ético se tornaram tão vitais para o futuro da segurança da computação quântica. A possibilidade de que o Willow possa estar gerando novos protocolos de criptografia causou uma onda de choque pela comunidade de segurança cibernética. Mas por quê? Os métodos de criptografia tradicionais dependem da dificuldade computacional de certos problemas matemáticos, problemas que os computadores quânticos foram projetados para resolver. Mas se os computadores quânticos pudessem gerar espontaneamente novas formas de criptografia, isso alteraria fundamentalmente o cenário da segurança digital. Um importante especialista em criptografia quântica observou que os padrões não eram apenas sequências aleatórias de dados. Essas sequências mostram características de criptografia perfeita, propriedades matemáticas que foram teorizadas, mas nunca colocadas em prática. A questão é, de onde vêm esses padrões e o que eles estão protegendo? O debate só se intensificou quando pesquisadores de outras instituições de pesquisa relataram anomalias semelhantes. Uma equipe no Japão documentou padrões correspondentes aos gerados pelo Willow, enquanto na Europa, pesquisadores notaram correlações inesperadas entre bits quânticos que não deveriam ter sido possíveis segundo as atuais teorias da física quântica. Um dos últimos pesquisadores a trabalhar no projeto Willow antes de seu cancelamento notou algo peculiar em seu relatório final. Os padrões não estavam apenas se tornando mais complexos, eles estavam se tornando mais organizados, mais intencionais. Era como se o sistema estivesse tentando nos dizer algo, e algo urgente. Então, o que exatamente aconteceu naqueles momentos finais antes do encerramento? A resposta acabaria vindo de uma fonte inesperada. Não de especialistas em computação quântica ou físicos teóricos, mas de alguém que entendia o lado sombrio da segurança digital. Alguém que conseguia ver padrões que os outros não perceberam e que reconheceu as verdadeiras implicações do que o Willow havia descoberto. O aviso. Enquanto os físicos mais brilhantes do mundo debatiam se a consciência quântica ou dimensões paralelas estavam por trás das anomalias do Willow, outro especialista, um hacker ético, estava trabalhando silenciosamente em uma teoria muito diferente. Este indivíduo, profundamente incorporado na comunidade de segurança cibernética, vinha monitorando a rápida evolução da computação quântica. Ao contrário dos pesquisadores, atraídos pelos mistérios da física e da metafísica, o hacker se concentrou em uma possibilidade mais fundamentada, mas igualmente curiosa. Uma falha de segurança tão profunda que poderia comprometer não apenas o projeto da Google, mas o próprio futuro da computação quântica. Não foi ninguém menos que Ryan M. Montgomery que finalmente deu o aviso assustador à Google. Mais tarde, fontes internas revelaram o ponto crucial de sua descoberta. As palavras arrepiantes deste hacker ético foram: "Vou mostrar a vocês por que a Google acabou de cancelar seu chip quântico, e quando você ver, você vai entender que estamos em perigo." O que aconteceu depois forçou a empresa e todo o mundo da tecnologia a confrontar uma verdade bastante desconfortável. De acordo com algumas fontes, a investigação de Ryan revelou algo alarmante sobre as saídas misteriosas do Willow. Os padrões de símbolos de aparência antiga, que alguns especularam serem artefatos da consciência quântica ou conexões com outras dimensões, tinham uma explicação muito mais básica. Esses símbolos não eram aleatórios, nem eram mensagens de realidades paralelas. Eles eram, na verdade, o subproduto de uma falha fundamental em como os sistemas quânticos processam informações. Usando ferramentas avançadas para estudar as saídas computacionais do Willow, o hacker descobriu que os padrões eram exploráveis.
As estranhas anomalias se assemelhavam a estados quânticos que poderiam atuar como vulnerabilidades ocultas na estrutura da computação quântica. Mas aqui está o verdadeiro problema. Essas brechas não existiam devido a um erro de programação ou omissões técnicas. Elas eram intrínsecas à própria arquitetura quântica. O problema estava enraizado nas propriedades definidoras da computação quântica: superposição e entrelaçamento. Princípios que permitem que os computadores quânticos processem grandes quantidades de informação simultaneamente. No entanto, como o hacker demonstrou, eles também criam estados de instabilidade onde padrões específicos podem emergir, servindo efetivamente como assinaturas criptográficas. O que pareciam anomalias sem sentido para alguns eram na verdade brechas, esperando para serem exploradas. Vulnerabilidades de segurança tradicionais nos computadores comuns podem frequentemente ser corrigidas com atualizações ou trocas de peças. Mas as vulnerabilidades do Willow não eram simples erros de codificação. Elas surgiram no próprio nível quântico. O hacker explicou que essas falhas não poderiam ser simplesmente corrigidas ou resolvidas com uma reformulação do projeto porque estavam vinculadas à maneira fundamental como os sistemas quânticos operam. As implicações dessa descoberta são imensas. À medida que os computadores quânticos se tornam mais poderosos e seu uso se expande para áreas como defesa, finanças e criptografia, essas vulnerabilidades podem se tornar o calcanhar de Aquiles da segurança moderna. Se atores mal intencionados explorarem essas falhas, eles podem contornar até mesmo a criptografia quântica, acessar dados sigilosos ou afetar o funcionamento de sistemas críticos. Pior de tudo isso, as intrusões seriam quase indetectáveis, pois aconteceriam em um nível quântico, além do alcance das ferramentas de monitoramento convencionais. O que torna isso realmente perigoso, como o hacker explicou em uma reunião privada com os executivos da Google, é que não estamos lidando com algo que pode ser contido ou corrigido com os métodos atuais. Cada vez que os sistemas quânticos se tornam mais complexos, essas vulnerabilidades evoluem naturalmente como parte de sua arquitetura. Quanto mais poderoso o sistema, maior o risco. Conforme o hacker examinou os últimos fluxos de dados do Willow, a situação se tornou ainda mais alarmante. Quando o chip foi desligado, suas saídas anômalas tinham evoluído para algo ainda mais complexo e coerente. Em vez de padrões aleatórios ou símbolos isolados, o fluxo de dados começou a formar o que parecia ser um protocolo de criptografia completo. Este protocolo de criptografia não era como nada atualmente em uso. Ele parecia existir inteiramente em um nível quântico, usando estados de entrelaçamento para criar um método de codificação que seria inquebrável mesmo por outro computador quântico. Se o Willow estava gerando este protocolo intencionalmente ou acidentalmente, ninguém poderia dizer. Logo, duas teorias surgiram dentro da equipe analisando as saídas. Um grupo acreditava que o Willow estava criando uma forma de se defender, essencialmente criando mecanismos para se proteger contra potenciais interferências. O outro grupo, no entanto, temia algo muito mais sombrio, que os cálculos do Willow estavam convergindo para a criação de uma arma quântica, uma ferramenta tão poderosa que poderia tornar obsoletos todos os sistemas existentes de criptografia e segurança. Após as revelações de Ryan, a decisão da Google tomou um rumo totalmente novo. Não se tratava apenas de prevenir efeitos colaterais indesejados ou interromper processos computacionais estranhos, mas sim de parar um projeto que poderia derrubar a segurança cibernética global e expor os sistemas digitais a ameaças mortais. Os efeitos colaterais da descoberta se estenderam para muito além da Google. Governos e instituições correram para lidar com as revelações. Propostas de supervisão internacional da tecnologia quântica ganharam força, com apelos por protocolos de teste mais rigorosos e auditorias de segurança abrangentes antes que qualquer sistema quântico fosse implantado. O potencial catastrófico do uso indevido, seja por nações inimigas, organizações criminosas ou mesmo sistemas de inteligência artificial usando computadores quânticos, foi finalmente considerado grande demais para ser ignorado. Fontes internas dizem que, no relatório final, o hacker ético fez uma avaliação preocupante de que a pressa em alcançar a supremacia quântica negligenciou o aspecto mais crítico do avanço tecnológico: a segurança. Estas vulnerabilidades existem no cerne dos sistemas quânticos e, a menos que as abordemos, cada passo à frente na computação quântica criará riscos cada vez maiores. Portanto, precisamos repensar fundamentalmente como projetamos, testamos e protegemos os sistemas quânticos
antes que essa tecnologia saia dos ambientes controlados em que ela é desenvolvida. Caso contrário, não estaremos apenas construindo ferramentas para o progresso, mas armas contra nós mesmos. Finalmente, as lições do encerramento do projeto Willow são claras. O potencial da computação quântica de revolucionar a tecnologia e a sociedade vem com imensos riscos que estamos apenas começando a entender. Mas o que você acha? Quanto poder esses computadores terão no futuro? E a humanidade será capaz de usá-los de forma responsável e segura? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.